Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje vamos estudar o informativo 724 do STJ, começando por esse julgado que envolve tanto o direito administrativo quanto o direito processual civil. E nesse caso, então, a Corte analisou qual o critério que nós devemos utilizar para fixar a competência em ações de ressarcimento ao erário e também ações de improbidade administrativa que sejam relacionadas a eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos. Então, repasses, por exemplo, de verbas da União para os estados e municípios. E quando nós falamos de ações que envolvem supostas irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos outros entes federativos, é importante que nós relembremos o que dizem as súmulas 208 e 209 do STJ. Então, a súmula 208 vai nos dizer que a competência é da Justiça Federal no que diz respeito ao processo e julgamento de prefeito por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Então, aquela verba que foi repassada pela União ao ente municipal e que está sujeita à prestação de contas perante o órgão federal, em caso de eventuais irregularidades envolvendo essas verbas, por parte de prefeito, essa ação ela deverá tramitar na Justiça Federal. No entanto, se essas verbas elas já estiverem incorporadas ao patrimônio municipal, aí a competência será da Justiça Estadual, conforme diz a súmula 209 do STJ. Além disso, importante nós lembrarmos também o que dispõe a Constituição Federal acerca dessa matéria, em especial pensando aqui na competência. E o inciso 1º do artigo 109 da Constituição, que traz a competência da Justiça Federal, diz que a competência será da Justiça Federal, competência civil, em razão da presença da União, de autarquia, empresa pública, federais, então autarquias ou empresas públicas federais, seja como autoras, rés, assistentes ou opoentes na relação processual. Então, havendo a presença de qualquer um desses entes federais, incluindo a União, seja como autor, ré, assistente ou opoente, a relação será em regra da... a competência será em regra da Justiça Federal. Já o inciso 6º desse mesmo dispositivo, ou seja, do artigo 109 da Constituição, estabelece também a competência da Justiça Federal, mas aqui pensando na seara penal. Então, competência da Justiça Federal para crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. E a dúvida que surgiu, então, ela diz respeito às ações de ressarcimento e de improbidade administrativa, lembrando da natureza peculiar que tem a ação de improbidade administrativa. E aqui, ainda mais especificamente, pensando em ações dessa espécie, ou seja, de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa, que estejam relacionadas a eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasse de verbas federais aos outros entes federativos. De quem será que é a competência nesses casos? Qual critério, dentre todos esses que nós analisamos, que deverá ser utilizado para a fixação dessa competência? E o STF decidiu que nessas ações, nas ações de improbidade administrativa, a competência da Justiça Federal, ela vai ser definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no artigo 109, inciso 1 da Constituição, que nós vimos, a União, autarquias ou empresas públicas federais, na relação processual, e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização do TCU. Então, aqui, o que o STJ disse é: nós não utilizaremos os critérios das súmulas 208 e 209 do STJ, nem o critério previsto no artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal, mas sim o critério estabelecido no artigo 109, inciso 1º da Carta Magna. Vejam, então, que o STJ ele entendeu pela mitigação, ele tem entendido já, não só nesse julgado, mas em entendimentos anteriores também, que as súmulas 208 e 209, elas têm sua aplicação mitigada em processos de natureza civil, porque esses enunciados, eles versam sobre a fixação de competência em matéria penal. Portanto, aqui nós temos que fazer uma distinção entre os entendimentos relativos às súmulas 208 e 209 e o caso ora analisado, que, como eu disse, possui uma natureza civil.
Vejam que, em matéria penal, afirmou a Corte, basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, conforme nós vimos lá no momento da análise do artigo 109, inciso 6º da Constituição Federal. No entanto, quando nós pensamos em matéria civil, a competência, ela está prevista no inciso 1º do artigo 109 da Constituição. E esse dispositivo, ele traz um critério objetivo de fixação da competência em razão da presença das pessoas jurídicas de direito públicas previstas no dispositivo, ou seja, União, autarquia e empresas públicas federais, seja como autoras, réis, assistentes ou oponentes. Então, vejam que nós temos aqui uma hipótese de competência absoluta em razão da pessoa e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União. Então, foi assim que entendeu o STJ nesse julgado. E com isso nós finalizamos esse primeiro caso do informativo 724 do STJ.